E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai analisar uma pintura do artista Rafael Sanzio, intitulada A Ressurreição de Cristo. Rafael, com a sua habilidade de harmonizar, ele construiu a imagem da narrativa da ressurreição de Cristo e ele buscava, através dessa pintura, transmitir a tranquilidade. E a partir das suas escolhas cromáticas, como vocês podem ver na pintura, o uso do azul, da construção das feições humanas e até a disposição dos elementos compositivos ajudou ele a construir um painel mais propício para o culto e para a oração. A proporção física do quadro é outro elemento que corrobora para a compreensão da intencionalidade da construção do painel. E o pequeno tamanho da imagem também, de certa forma, é um facilitador para a oração individual e para a prática religiosa privada. Então, de certa forma, a imagem nesse período ela é uma confirmação de poder. Ela afirma o poder da igreja, de Deus, dos príncipes e de todos aqueles que demandavam da consolidação do seu poder. Então, a imagem ela era uma espécie de divulgador ou mesmo de reafirmador do poder, daqueles que interessavam que seu poder fosse reafirmado, como esses exemplos que eu dei. E mediante essa questão de demanda, de poder, cabia ao artista executar o processo técnico de acordo com o pedido do cliente. E isso incluía também a temática, a disposição das figuras, o uso de materiais e as escolhas cromáticas também. De forma geral, a especificidade de Rafael, o que demarca ele, o que dá mais ênfase à sua pintura, você olha e pensa, nossa, esse é um Rafael, está muito ligado na habilidade que ele tem de construir as imagens baseadas na composição harmônica. Então ele tinha uma espécie de harmonia dentro das suas pinturas, e isso era uma marca muito forte, característica da sua produção. E ainda que o artista, não só Rafael, mas todos os artistas do Renascimento, estivessem limitados às proposições estabelecidas em contrato sobre a obra que deveria ser construída, ele possuía ainda o poder, a partir de seu domínio técnico e visão compositiva, de poder criar a obra de acordo com o que ele queria. Mas claro que isso exigia certas restrições, como eu já discuti com vocês em outros vídeos, se a gente pensa no que Bachandal escreveu em suas obras em relação ao espécie de acordo que existia entre o artista e o seu contratante. Então, existia essa liberdade artística? Existia, mas ela, de certa forma, ela tinha os seus limitantes. Rafael demonstrou em suas obras grande sensibilidade em apresentar faces. Suas figuras humanas são capazes de transmitir os sentimentos que muitas vezes eram o objetivo que os clientes mais pretendiam alcançar. As imagens religiosas compreendem grande parte da produção de Rafael, e essas eram as representações visuais que mais se atravessam da intencionalidades emotivas. A pintura no Renascimento, assim como no período medieval, ela tinha algumas características em comum, principalmente quando eram temáticas religiosas. Elas eram capazes de despertar amor, devoção, medo e uma multiplicidade de sentimentos que podem ser resignificados a cada observador que estabelece um novo contato com o uso da imagem. E é no ofício de pintar que Rafael Sanzio desenvolveu sua ação, sua criação e transformação de um objeto por meio das artes visuais. A ideia do homem criador que se fortalece no Renascimento é desenvolvida pela produção humana e, no caso de Rafael, pela produção de suas imagens. A produção de imagens no período medieval ela foi muito construída em meio às influências religiosas. E para poder representar Deus cristão, foi preciso atribuir materialidade a ele. E como que a gente dá materialidade a Deus, no caso? É por meio da frequência de imagem que representava não só Deus, mas o seu Filho, Cristo. Então, essas imagens elas tinham o poder de conectar os fiéis a Deus, ou pelo menos a intencionalidade era essa. A imagem de Cristo em si, ela se torna uma espécie de mediador entre Deus e o homem, pois Cristo nas imagens, ele está muitas vezes, como nessa pintura de Rafael que a gente vai analisar mais profundamente, é uma imagem que está dotada de humanidade e ela era capaz de aproximar os homens do divino. E a partir do século XIII, a iconografia de Cristo se torna abundante, não só no Renascimento, ali se a gente pensa no Renascimento italiano, mas por toda a Europa. E a narrativa de Cristo crucificado, ela foi intensamente representada nas imagens. E no caso da Paixão de Cristo, que representa o triunfo do Filho de Deus, o mistério de um corpo que venceu a morte, era a temática mais corriqueira. E esse episódio da Paixão de Cristo, da Sagrada Escritura cristã, ela ajuda mais a glorificar a divindade de Cristo, e não passa no sentido de diminuí-lo, ao contrário, ajuda a reforçar o caráter corpóreo da glória e da divindade dele. E para poder compreender melhor como que funciona essa questão do simbolismo da Paixão de Cristo, a gente tem que considerar a distinção do que o cristianismo propõe entre corpo e alma, de forma que a gente compreenda um pouco como que se dá essas concepções de imagem.
Entre o século XI e XII, segundo Jerome Bachette, uma teoria criacionista da alma foi desenvolvida. E essa teoria foi construída a partir da ideia de que a alma foi criada por Deus a partir do momento da concepção de uma nova vida. E essa teoria ela contribuiu para a individualização da pessoa cristã e elaborou uma relação de dependência de vida da pessoa com Deus. Portanto, a concepção é o momento de união do corpo e da alma, enquanto a morte define a separação. A morte para o cristianismo é considerada o fim do corpo, e a alma permanece, e são as questões espirituais que mais importam para a religiosidade cristã. Contudo, a corporeidade do Filho de Deus o humaniza, tornando passível do sofrimento do corpo e o aproximando este dos fiéis. Rafael, então, ele materializou a religiosidade do período, tornou visível a sua maneira e pintou os dogmas da igreja. Segundo Bucerhart, durante o Renascimento, a relação do homem com a morte de Cristo e com a igreja, consequentemente, ela acabou sendo fortalecida pelo uso das imagens. E isso estava muito somado à fragilidade humana diante da possibilidade da morte. E isso fazia com que uma espécie de aproximação surgisse entre o sujeito com a religião. Mas como assim, Sara, a possibilidade da morte? A gente tem que lembrar que nesse período existiam não somente vários surtos, né, de peste bubônica, a maioria das pessoas morriam de gripe ou de doenças que hoje para nós seriam facilmente tratadas com antibiótico, assistência médica. Naquele período isso não acontecia. Então a taxa de mortalidade era altíssima. Então essa morte iminente que poderia acontecer em qualquer período da sua vida, principalmente na infância, fazia com que as pessoas sentissem um medo recorrente de que a qualquer momento elas poderiam morrer. E esse morrer não é que causava um medo, mas sim para onde eu iria depois da minha morte, porque a gente sabia que a morte é inevitável, né? Só que naquele período, com a igreja tão fortalecida como ela era, passando a imagem de que se você não seguisse as regras, você poderia ir para o inferno, as pessoas pensavam, nossa, eu já estou sofrendo aqui, se eu morrer eu vou para um lugar que eu vou sofrer muito mais. Então a religião era muito importante para o imaginário da época, né, como uma espécie de acalentador, porque se eu estou sofrendo aqui, se eu continuar seguindo as regras, pode ser que numa outra vida eu seja agraciado com uma vida melhor. A pintura Ressurreição de Cristo ou Ressurreição Quinardi, ela possui a data da produção de 1499 e 1504. E na época que Rafael concebeu essa pintura, ele ainda era muito jovem. E no momento em que ele iniciou a obra, ele estava ainda entre as cidades de Florença e Urbino, no período em que ele estava produzindo. Então ele estava em um processo ainda de transição entre essas grandes cidades. Esta obra é óleo sobre madeiras e com essas dimensões que estão aparecendo para vocês. Segundo Carol Plazotta, não há confirmações sobre a encomenda inicial da pintura e não há referência na literatura da época sobre onde se encontrava a obra até a notificação feita em 1880. E essa notificação foi feita pelo historiador William Van Bode, que mencionou a existência dessa pintura. No verso da obra existe o nome de Giancotino Mignanelli. E ele era um membro de uma importante família de Siena e provavelmente é mais passível que ele seja o primeiro proprietário da obra tendo referência na literatura. Contudo, segundo Plazotta, né, o historiador, a aquisição de Mignanelli pode ser contestada com apoio de recentes exames da obra. A obra é parte hoje do acervo do MASP desde 1958, que foi adquirida 4 anos antes. E essa cena representada, pessoal, na obra, ela se refere muito a um dos momentos mais importantes para a fé cristã, na qual a Páscoa é consolidada. Segundo Giuliano Baroni, na ressurreição é possível a gente perceber influências de Perugino e Pintoricchio. Esses artistas de quem Rafael obteve ensinamentos e participação em obra provavelmente serviram, né, de uma base referencial para ele. Como eu já discuti com vocês no vídeo do Rafael, que é a base principal desse vídeo, que vocês já devem ter assistido, né, que eu falo do contexto histórico dele, falo sobre toda a sua vida biográfica, ele teve vários artistas que o influenciou, desde Michelangelo até Leonardo da Vinci. Mas a influência artística ou a inspiração, que é um termo melhor, não quer dizer que o artista vá copiar ou vai pegar aquilo do artista e vai simplesmente reproduzir na sua obra. Existe uma discussão muito mais profunda por trás dessa questão da influência, e eu já falei disso em vários outros vídeos com vocês, principalmente vídeos relacionados ao Renascimento. E por isso, pessoal, há um intenso debate sobre a atribuição de Rafael à questão da ressurreição de Quinarte, principalmente devido à sua grande semelhança com a segunda obra, que é a Ressurreição de Cristo, que está localizada no Museu do Vaticano, que é atribuída a Perugino. Então nós não podemos descartar as características individuais de Rafael que estão presentes na obra do MASP. Os debates sobre as semelhanças entre as obras de Rafael e Perugino possuem
principalmente como referência o uso de alguns desenhos e estudos para compor a cena. Esses desenhos se encontram no Museu de Oxford, na Inglaterra. E há uma notável proximidade entre os desenhos de Asmoleon e as figuras dos soldados romanos. E esses soldados romanos, eles estão diante do túmulo de Cristo e um anjo que orbita a Cristo ressuscitado. Há ainda outro desenho que se encontra na Biblioteca de Oliverina, em Pesaro, na Itália. Este desenho ele apresenta uma semelhança com a figura de Cristo ressuscitado na ressurreição de Knart. Baroni, então, ele apresenta o debate sobre a atribuição desses desenhos da ressurreição de Cristo a Knart a Rafael e conclui que atualmente há um consenso, sobre a autoria dessas produções, sendo ambas reconhecidas como parte da obra do pintor de Rafael Sanzio. Toda a produção de Rafael, de uma forma geral, ele nunca é a mesma coisa. Então, quando ele começa a pintar, no início da sua carreira, ele tem traços muito diferentes de quando ele vai ter lá no final da sua produção. Por exemplo, na obra dele, A Transfiguração, existe um longo debate se essa obra realmente a gente pode dizer se é de Rafael, porque já era o fim da vida dele e muitas de suas obras nesse período eram mais executadas pelos seus aprendizes que trabalhavam no ateliê do que por ele mesmo. Muitas vezes ele só assinava, ele só dava um palpite e esses aprendizes eles executavam a obra. Então, o que não era errado ou algo como se ele estivesse dando golpe em alguém, na verdade isso era comum, porque os ateliês, as oficinas, eles funcionavam numa espécie de empreendimento colaborativo. Então isso era muito comum. E também existe debates que no início da carreira dele, ele se espelhou demais em outros autores, em outros pintores. Isso fez com que, de certa forma, fosse difícil caracterizar o que era Rafael e o que era outros pintores. Então, quando você vai estudar Rafael, existem essas certas dificuldades para a gente estar nomeando o que é, o que não é, mas de certa forma, como eu já discuti com vocês, é possível sim identificar Rafael nas pinturas, e essa pintura, por exemplo, que eu acabei de falar com vocês, hoje é praticamente um consenso entre os historiadores que pertence a ele. E vocês devem se acostumar que nessa questão de praticamente um consenso, quase nunca se é um consenso absoluto. É muito difícil a gente ter consensos dentro da academia. Tudo bem, né? Porque a ciência é exatamente isso. A gente sempre tem vários debates e conforme novas provas vão surgindo, a gente abre esse debate novamente. Uma característica que a gente pode ver nessa obra de Rafael também é a tradição florentina. E a gente percebe isso no uso da profundidade e da tridimensionalidade que é apresentada na sua obra. O momento em que ela foi produzida é anterior à estadia fixa de Rafael em Florença. E o pintor, contudo, já havia feito algumas viagens à cidade, entrando em contato com essa tradição. E o Rafael, ele utiliza da perspectiva construída a partir de princípios matemáticos que eram demarcados na sua época. Pessoal, eu quis dar essa pequena introdução com alguns dados, algumas informações, antes de ir para a análise, porque eu acho que ela é fundamental. A pintura ela não existe num mundo paralelo, então ela faz parte daquela cultura, daquele mundo onde ela foi criada. Então não tinha muito fundamento eu chegar aqui e já mostrar a pintura e já analisar se vocês não têm um mínimo de base de quando ela foi criada, quem a concebeu. Então assistam o vídeo do Rafael, assistam com atenção essas partes em que eu vou falar aqui com vocês, porque eu tenho certeza que com isso vocês vão compreender melhor essa pintura e vai sair daqui desse vídeo sabendo até outras pinturas de Rafael, porque isso vai ser uma base fundamental para vocês compreenderem a pintura dele no período em que ele viveu e compreender a forma como ele pintava. As formas são muito bem demarcadas. O desenho linear atribui nitidez aos elementos da pintura. A transparência das formas, sem presença atmosférica, é uma das marcas do período renascentista, o qual promove a valorização do desenho, da nitidez e da representação das figuras humanas. E a combinação de tons claros e escuros, o esfumado e o uso da luz ajudam a proporcionar à pintura o efeito tridimensional que aproxima a representação pictórica da realidade. E a frontalidade ela pode ser sutilmente percebida nessa pintura, a Ressurreição de Cristo, na disposição das figuras de Cristo e dos soldados que se situam no primeiro plano da obra. Porém, pessoal, a tridimensionalidade da anatomia dos corpos ela é mais sofisticada, o que torna a iconografia medieval uma referência mais tênue. De acordo com Panofsky, a planaridade da composição das imagens é uma característica estilística do período medieval e gradualmente superada no Renascimento, devido aos estudos anatômicos, como a gente já discutiu, que ajudavam os pintores a representar de forma mais real o corpo humano e aos estudos da perspectiva.
E a presença da profundidade na cena, que compõe a narrativa do Cristo ressuscitado, é decorrente da sobreposição de planos integrados por meio de uma graduação cromática, que atribui menos rigidez entre as variações de tons e cores, tornando a obra mais realista, suave e possibilitando também a representação mais harmônica e fiel de elementos de paisagem. Reparem também que o céu, as árvores e toda a vegetação e o rio que passa por entre a cena são elementos que compõem a cena como um todo, a fim de torná-la mais próxima da realidade possível. A perspectiva é o principal método para a garantia de que a profundidade da pintura pareça real. E segundo os critérios desse método, se a gente dividir a pintura em 4 quadrantes a partir da linha horizontal que se encontra na divisão entre o céu e a terra, e a partir disso a gente traçar uma linha vertical que se encontra no meio da linha do horizonte, o ponto em que as duas linhas se cruzam é conhecido como ponto de fuga. E na pintura esse ponto é encontrado nos pés de Jesus que paira sobre o ar. O ponto de vista é a figura central da pintura, o elemento que o olhar do observador tende a focar. E nessa pintura, Cristo ressuscitado é o ponto de vista que se encontra acima do ponto de fuga. E não há informações sobre o primeiro local que essa pintura foi exposta. Segundo Panofsky, o ponto de vista e o ponto de fuga são construídos nas pinturas renascentistas com a finalidade de estarem no nível do olhar do observador. E as linhas ortogonais, elas são construídas a partir das bordas externas da pintura, para que, em traçados diagonais, elas se encontrem no ponto de fuga de imagem. No exemplo da ressurreição de Cristo, a gente pode perceber que estão presentes nas linhas ortogonais os soldados no plano inferior e os anjos no plano superior, todos direcionados para Cristo, que é a figura principal e mais importante dessa pintura. A definição de proximidade e a disposição das figuras em planos é muito bem demarcada na obra. Há 3 homens em primeiro plano, 2 deles no chão e um de pé do lado esquerdo, e todos parecem estar com a mesma proximidade do túmulo de Cristo. Rafael, ele atribui um movimento ao quadro ao representar esses homens de maneira afetada pela figura de Cristo. Pouco mais distante, há outro homem que também se movimenta com feição intrigante, se vocês repararem bem. As expressões dessas 4 figuras, elas compreendem detalhes que promovem uma aproximação de quem observa a obra. Rafael, então, ele não criou posturas estáticas, como muitos de seus antecessores. São homens, 3 deles com armaduras, possivelmente soldados, que guardavam o túmulo de Cristo, mas que, ao testemunharem anjos e Cristo ressuscitando, são representados com movimentos que indicam sensação como de surpresa e incredulidade, até porque não é todo dia que a gente vê alguém ressuscitando. Reparem também que o túmulo de Cristo também aparece aproximadamente no mesmo plano que os 3 homens que o guardam. Rafael sugeriu o movimento, ainda ao dispor a tampa do túmulo na diagonal, indicando que foi aberto para que Cristo saísse. Há nele referências clássicas em sua ornamentação. Sua estrutura de mármore e sua base com detalhes de cor de ouro remetem a uma estética grega, ou seja, a gente sabe que o Renascimento é o renascimento dos clássicos greco-romanos. E há ainda a força do detalhe, característica de Rafael, na base do túmulo, que é ornamentada por peixes amórficos, também em dourado. E a gente sabe que o peixe é um dos principais símbolos do cristianismo, sendo referência da ressurreição e da fraternidade cristã até os dias atuais. Na base inferior da obra há uma vegetação rasteira, uma serpente e um caracol. Considerando a experimentação visual da obra, esses animais se encontram no mesmo plano que os 3 soldados, que podem facilmente não ser notados. Contudo, quando se analisa a presença deles, é perceptível sua suave proximidade em relação aos soldados, que estão em um plano relativamente anterior ao primeiro que notamos. A serpente, pessoal, ela está presente na Bíblia em vários livros, porém com maior enfoque no livro de Gênesis e na narrativa do pecado original de Adão e Eva. No texto bíblico, ela é considerada um animal capaz de induzir o pecado. E simbolicamente ela representa significados diferentes, e nas artes visuais a presença de uma serpente pode indicar poderes medicinais, uma relação com a cura de doenças e também a sabedoria. Contudo, segundo o texto bíblico, tal sabedoria pode apresentar uma dualidade, há na serpente um simbolismo moral. Na ressurreição de Cristo, ela se apresenta diante do túmulo de Cristo ressuscitado, indicando uma possível hierarquia moralizante, na qual a serpente rasteja diante daquele que é o Filho de Deus e está se direcionando ao céu. Como representante do pecado, há ainda a possibilidade de inferiorização deste animal, que representa um desvio de conduta da moral cristã. Reparem agora lá no finalzinho, bem perto da serpente, eu mesmo tive dificuldade para encontrar, o caracol. Ele é utilizado no cristianismo como símbolo da perseverança, por ser um animal que rasteja e se locomove vagarosamente. Ele representa a ressurreição, pois algumas espécies de caracol têm como característica romper a própria casca para a renovação da sua vida, além do formato helicoidal de suas conchas se tornar a referência da evolução da vida fora de uma noção temporal cíclica.
Acompanhando a perspectiva que a obra promove, temos como figura um pouco mais distante dos pequenos animais, dos soldados e do túmulo, o próprio Cristo, o principal elemento da pintura, localizado no ponto de vista das imagens, que protagoniza a narrativa, está envolvido em um tecido vermelho com bordados em dourado e levita sobre o túmulo em que tinha seu corpo em repouso após sua morte na cruz. O vermelho normalmente é uma cor muito presente na obra, também predominante na armadura dos soldados, e um tom mais escuro no túmulo de mármore. É a cor que representa o sangue, o sacrifício, e pode ser símbolo da vida e do sofrimento de Cristo. Pode ter, segundo os relatos bíblicos, derramado sangue para a salvação da humanidade. A representação de Cristo na ressurreição quinarte, pessoal, ela possui uma problemática em relação à proporção do corpo. Os membros inferiores de Cristo, eles foram construídos de maneira muito extensa, e isso torna o alongamento com proporções incoerentes dentro da questão da anatomia e regras anatômicas da pintura. Cristo tem um olhar voltado para a direita, para um ponto que não se encontra na cena, e carrega também uma expressão muito tranquilizadora. A serenidade transmitida pelo rosto de Cristo, ela pode estar diretamente relacionada com o momento representado por Rafael. A ressurreição foi o ponto em que todo o sacrifício de Jesus foi tomado no sentido para os cristãos. É um momento retomado até a atualidade por uma moral de cultura cristã, onde há compaixão e o apelo pelo sofrimento daquele que é o Filho de Deus. Então a Páscoa, de certa forma, ela é remetida como um momento para as pessoas reverem valores e práticas cotidianas. Cristo, então, aponta com a mão direita para o céu, com um ato de direcionamento e promessa de vida eterna para todos aqueles que nele creem, E com a outra mão ele segura um estandarte branco com uma cruz vermelha centralizada. Esse estandarte simboliza a vitória de Cristo que venceu a morte. Quanto ao corpo, notamos o uso da luz para garantir que os músculos do tórax e dos membros superiores de Cristo sejam mais evidentes. E essa representação do corpo é muito fidedigna e há a exaltação da presença dos músculos, sobretudo no corpo masculino, ressaltando sua força e a perfeição das formas, tornando a composição da figura mais harmônica e bela, característica marcante de Rafael. Ou seja, então por mais que em alguns momentos pareça que anatomicamente não faz muito sentido o corpo de Cristo, em outros momentos, dá para entender que de uma forma geral, no contexto geral da pintura, anatomicamente pode ser que faça sentido. Porque por mais que ele apareça muito alongado e aquilo não faça sentido, se a gente pensa em regras de proporção, quando você olha para a pintura, aquilo faz um sentido, E como eu falei, ele usa bastante das questões técnicas mesmo, de realçar os músculos, da questão de que ele está saudável, de que ele é um Deus, que ele está ascendendo finalmente ao céu, que ele venceu a morte, Então a gente tem que pensar nisso, que se a gente for analisar elemento por elemento, às vezes a gente vai encontrar aí certos defeitos, mas se a gente olha a obra de uma forma geral, a gente vai entender que aquilo que às vezes pode ser considerado um defeito é algo essencial para aquela pintura se tornar o que ela é uma grande obra de arte. Rafael então construiu a imagem de um Cristo homem branco europeu, como era tradicional da época, mesmo com todas as problemáticas a gente sabe sobre isso hoje. Naquela época era comum que fosse representado dessa forma. E essa imagem de Cristo construída na Idade Média e que se prolongou pelo Renascimento e hoje ainda muito forte, ela se tornou uma referência que atravessa os séculos e somente hoje é questionada essa imagem ideal de um Cristo branco europeu. Em um plano posterior ao da figura central há 2 anjos, um de cada lado, sendo as linhas ortogonais superiores. Os anjos também apontam para o céu com uma das mãos, com a outra seguram fitas na cor preta. Os tecidos das vestes dos anjos possuem um caimento muito sofisticado. A técnica utilizando luz e sombra para poder atribuir realidade aos tecidos era muito utilizada no Renascimento. E foi muito mais observada e mais utilizada se a gente pensa bem depois com a chegada aí do Barroco. As cores dos tecidos são verde e azul, cores frias que transmitem tranquilidade. O azul, conhecido como a cor celestial, e o verde faz a prosperidade e a natureza, representa o alimento e a renovação. Esses anjos apresentam grande semelhança com outros anjos de outras pinturas do próprio Rafael. Os anjos são, para os cristãos, os mensageiros de Deus, são protetores e estão em contato com o céu e a terra. Os anjos que guardam Jesus ressuscitado são relatados na Bíblia pelos 4 evangelistas. Segundo esses livros bíblicos, 3 mulheres que viram as figuras aladas diante do túmulo. Sobre as mulheres que aparecem na pintura, não existe um consenso sobre quem são essas mulheres. Vou deixar aqui embaixo para vocês todos os evangelhos que fazem referência a essas mulheres e vocês podem perceber que não há uma concordância entre eles.
Essas mulheres também aparecem na pintura em um plano entre a figura de Cristo e a paisagem que compõe a cena, se vocês repararem. Elas se encontram mais distantes do ponto central do quadro e elas usam vestes nas cores de azul, preto e roxo. E esses tons mais escuros, eles podem ser uma espécie de referência ao luto e assim como a Cristo. Elas possuem auréolas sobre a sua cabeça para indicar a divindade, a pureza dessas mulheres. E há nos relatos bíblicos ainda conflitos sobre quem seria principalmente a terceira mulher, sendo a primeira provavelmente Maria Madalena e a segunda Maria, mãe de Jesus. A cegonha que aparece na pintura ela é um símbolo da ressurreição por estar fielmente dedicada anualmente à sua atividade migratória, além de ser predadora de serpentes. Este animal representa Cristo por ter uma relação de combate ao pecado devido à sua característica predatória. O pintor representou este momento com o sol nascente ao fundo, surgindo por detrás das montanhas, além de, por meio de uma técnica de graduação cromática, tornou a paisagem ao fundo nebulosa e predominantemente em tons de azul, fazendo referências ao céu e a Deus. Esse fundo azul também nos lembra muito o estilo de Leonardo, a qual, como vocês já sabem, ele se baseou muito durante a sua vida. A luminosidade do quadro parte da esquerda para a direita e tudo que está pintado em tons de dourado apresenta intensidade luminosa. O Renascimento, pessoal, ele foi um movimento, um período em que houve a valorização dos materiais que são utilizados para poder compor a pintura. E Bachandal, ele fala muito dessa valorização e que ela é principalmente mais frequente a partir do século XV. E como que a gente sabe que existia essa valorização? Por causa dos contratos que exigiam que tivessem certas composições, certos pigmentos, que tivesse elementos mesmo naquela pintura, e isso era extremamente especificado e exigido, e a pessoa que contratava o artista, ele ia lá averiguar qual que era a procedência daquele material, se ele estava utilizando ouro, porque aquilo era pago a mais ao artista, fora do valor que ele recebia pela sua mão de obra. Os contratos entre os mecenas e os pintores, havia tudo aquilo que estava encomendado, uma pintura e tudo que ele quisesse que tivesse nessa obra, inclusive as especificações desses materiais. E as cores mais utilizadas eram o ouro, a prata e o azul ultramarino. Os pigmentos eles eram retirados das pedras e dos metais preciosos. Muitas vezes esses materiais eram importados de outros países, como o ouro e a prata em pó e a lapis lazuli. A partir da extração desses materiais, as tintas elas eram pigmentadas com tons que expressavam a riqueza. E eles usavam tanto essas composições de ouro, de lápis azul, de azul ultramarino, que chega um momento em que aquilo é básico. Então, por exemplo, se eu sou rico e vou encomendar uma pintura do Rafael, eu quero que ela tenha, para mostrar a minha riqueza, que ela tenha os melhores elementos. E isso se torna uma espécie de estrutura. Então, por exemplo, a Virgem Maria ela é sempre representada utilizando o azul. Então, para representar esse azul, eles vão usar o azul mais caro possível. Então, isso se torna uma espécie de padrão. Com o tempo, isso decai e as pessoas começam a valorizar mais o poder de desenho do artista, a sua técnica, do que exatamente os materiais que compõem aquela pintura. Mas é claro que se tiver os dois é melhor, desde que você consiga pagar por isso. É perceptível um sutil douramento em pontos como o bordado na barra do manto que envolve Jesus, o escudo e parte das armaduras dos soldados e a tampa e outros detalhes que compõem o túmulo de mármore. O Bachandal chega a falar que o uso do ouro nas obras elas não se restringiam apenas à composição que está dentro da pintura. Ela também era muito importante no que diz respeito às molduras. E a moldura que envolve a borda da obra, que apresenta características do período greco-romano, com uma coluna semelhante à estética grega em cada lateral. Então, como eu já disse, o Renascimento é um resgate aos clássicos. Então, vira e mexe, quando você pega uma pintura, você vai ver algumas características marcantes que condizem com esse período. Os adornos da moldura eles são feitos em um tom de dourado envelhecido, escuro, e atribuem, se vocês perceberem, a imponência e grandiosidade à obra. Então é um sentido mesmo de engrandecer, de valorizar, até porque eles estão falando do Deus Jesus. Então, de certa forma, tem que estar o mais grande possível, o melhor de todos. Então, as pessoas, quando elas olham para a obra, tem muito sentido devocional. Elas precisam entender que aquilo ali é a grandeza, que aquilo ali é o representante do poder divino. Então, tem toda uma questão da espiritualidade. Então, por isso que cada elemento é muito bem pensado, desde a cobra, desde do caracol que aparece ali, desde a expressão dos rostos, tudo é uma composição que, no sentido geral, que é muito importante para a compreensão, até numa questão didática.
Claro que se você pega um elemento de uma pintura, que é algo que eu sempre discuto aqui com vocês, e tenta pegar esse elemento como uma fórmula mágica, então, por exemplo, o caracol representa isso, então ele vai ter esse sentido em todas as obras. A cobra, ela é o pecado, em todas as pinturas ela vai representar o pecado. Não é assim que funciona. Existem essas significâncias que muitas vezes elas coincidem quando você pega a análise da obra, mas muitas vezes não coincidem. Então, antes de analisar os elementos separados, olhe a composição geral da obra para você entender e não correr risco aí de errar. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ter mais vídeos sobre análise de pinturas de Rafael, então vocês fiquem ligados no canal, se inscrevam, ativem o sininho, né, para vocês receberem as notificações. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente próximo da data que eu postei, você sabe que eu fiquei um tempo sem postar vídeo no canal. Mas se você me acompanha nas redes sociais, você sabe o motivo. Então não deixe de me acompanhar no Twitter, Instagram e Facebook, por lá eu dou atualizações de tudo que vai acontecer, faço enquete, faço votação, ok? E se você gosta do canal, quer que ele continue crescendo e mantendo a qualidade sempre, faça sua contribuição através do Apoia-se. A partir de apenas R$2 você ajuda o canal a crescer e continuar produzindo vídeo para você. Beijo e até a próxima!